Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Chegamos aqui, 111 dias do desafio, 142 dias. Glória a Deus. Mateus, continuamos hoje. Mateus 17. Mateus 17. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém. Senhor, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por poder começar o dia aqui, Senhor, entregando as primícias do dia ao Senhor, orando, Senhor Deus, lendo a Tua palavra, que é verdade, que é vida, que é martelo que esmiuça a penha, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a espada do Espírito, Deus, que é alimento, que é direção, Senhor, te louvamos por isso, Pai, que a verdade do Senhor nos guie, que sejamos guiados pela Tua verdade, guiados pelo Teu Espírito, guiados pela Tua palavra, Senhor, orientados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quero Te agradecer por cada pessoa, Deus, que o Senhor tem trago aos nossos desafios. Que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor possa, que a verdade do Senhor possa prevalecer, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mateus, então, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei?
trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: sim. E, entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Pegue-o e pague o imposto por mim e por ti. Eu preguei uma mensagem aqui com um peixe pendurado num anzol, assim, com uma moeda na boca do peixe, e falei a respeito aqui desse momento, da provisão, né, de Jesus aqui na vida de Pedro, providenciando aquele imposto, né, o que era necessário para que pagasse o imposto dele e o imposto de Jesus. E é interessante porque ele pede para Pedro fazer o que Pedro estava habituado a fazer, né? Eu falei sobre isso, né? O anzol é aquilo que você tem, que você sabe usar, que você sabe, né, que faz parte aí, que você já tem, já está habituado com isso, e Deus vai usar isso para poder te entregar o que você ainda não tem, que você necessita. Perdão, foi o que aconteceu com Pedro aqui. Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como essa, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos! É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, corta-o e lança-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seja lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se perdeu? E se a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é a vontade do vosso Pai. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus,
que um destes pequeninos se perca. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai, que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E, começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor chamou-o e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui mais uma vez a gente viu isso em Mateus 6, né? E aqui mais uma vez a gente vê Jesus reafirmando que o nosso perdão que a gente recebe está diretamente ligado, é diretamente proporcional ao perdão que a gente oferece. Se nós não somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, nós tampouco seremos perdoados por Deus. É isso que está nos mostrando aqui Jesus. Mateus capítulo 19. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Perguntaram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher,
não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a divorciada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição entre o homem e a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essas palavras, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Grudou aqui a página. Tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Verso 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: não deixamos... Repetindo, verso 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós, os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Capítulo 20, Mateus, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes:
Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou em particular os 12 discípulos e, enquanto caminhavam, lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e seja crucificado. No 3º dia, ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. Perguntou ele: que queres? Disse ela: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhes: podemos. Disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isso, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os a si e disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente começaram a ver e o seguiram. Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião:
Olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as suas cadeiras as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho. Dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crerdes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos.
Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão ao meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular? O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Mateus capítulo 22. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que comerdes. 9. Repetindo 9. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E, saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o aos pés e às mãos e repetindo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui a gente tem uma demonstração da graça e a responsabilidade diante da graça. Por quê? Porque ele fala aqui a respeito desses que foram convidados. Ele fez um banquete para os seus, e aqui a gente entende que se refere ao povo de Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles não quiseram. E aqueles que quiseram, ele diz assim, os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. Então eles saem e convidam, as pessoas. Isso fala de nós, os gentios, entrando na promessa. Fomos convidados também para esse banquete. E aí ele está falando sobre isso aqui. Isso é graça, É o convite do rei para que a gente possa entrar no banquete dele. Porém, ele fala sobre aquele que entrou e que não estava preparado com a roupa adequada.
e esse aí foi lançado fora. Então, por mais que a gente seja convidado pela graça a entrar no banquete do Senhor, existe as roupas certas para vestirmos, né? Existe uma parte que é nossa para fazermos aí, para que a gente possa estar neste banquete. Mateus capítulo 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: Por que me põem à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu-lhes Jesus: Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem dados em casamentos, não. Verso 30. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhe Jesus: Como então Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a questioná-lo. Então, Jesus aqui cita Davi como dizendo, né, que ele era o seu Senhor, né? O ungido Cristo, o Messias, era o seu Senhor. E Jesus está mostrando aqui, então, que ele é maior do que Davi, né? Então, eles disseram que ele era filho de Davi, mas ele está mostrando que ele é maior do que Davi. Mateus, então, capítulo 23, nós continuamos amanhã.
Hoje nós vamos até o capítulo 22 de Mateus e amanhã nós continuamos aí com o nosso desafio 142 dias. Hoje completando 111 dias, falta aí 31 dias para que a gente possa completar o nosso desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Amanhã, então, voltamos em Mateus 23. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus Cristo, e até amanhã.